Olá, meus queridos amigos, estamos de volta com mais uma leitura do livro Aliviando a Bagagem, de Max Lucado, baseado no Salmo 23. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as próximas leituras. Hoje nós estaremos falando no 12º capítulo sobre o fardo do medo. É a expressão de Jesus que nos intriga. Nunca vimos a sua face desse jeito. Jesus sorrindo, sim. Jesus chorando realmente. Jesus severo, até isto. Mas Jesus angustiado? Bochechas estriadas de lágrimas, faces inundadas de suor, arroios de sangue escorrendo de seu queixo. Você recorda a noite. Jesus deixou a cidade e foi para o Monte das Oliveiras, como geralmente fazia. E seus seguidores foram com ele, orar para não entrar em tentação. Então Jesus afastou-se deles cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então um anjo do céu lhe apareceu e o confortava, cheio de dor. Jesus orou ainda mais intensamente. Seu suor era como gotas de sangue caindo ao chão. Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 44. A Bíblia que eu carregava quando criança continha uma figura de Jesus no jardim do Getsemane. Sua face era suave, suas mãos sossegadamente dobradas, como se ele estivesse ajoelhado junto à pedra, e orasse. Jesus parecia sereno uma leitura dos evangelhos. Rachou aquela imagem. Marcos diz, em Marcos, capítulo 14, versículo 35, prostrou-se em terra. Mateus conta que Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se muito até a morte. Mateus 26, capítulo 37 e 38. De acordo com Lucas, Jesus estava em agonia. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Equipado com esta passagem, você pintaria esta cena? Jesus estirado ao chão, rosto ao pó, mãos estendidas, agarrada à grama, corpo sacudido pelos soluços, face tão torcida quanto as oliveiras que o cercavam. O que fazemos com esta imagem de Jesus? Simples. Voltamo-nos para ela quando enfrentamos o mesmo. Nós a lemos quando experimentamos o mesmo e lemos quando sentimos medo. Pois não foi o medo uma das emoções que Jesus experimentou? Alguém pode até argumentar que o medo foi uma emoção primária. Ele viu alguma coisa no futuro tão aterradora, tão agorenta, que implorou por uma mudança nos planos. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Lucas 22, 42. O que levaria você a fazer a mesma oração? Embarcar num avião, enfrentar uma multidão, falar em público, assumir um emprego, casar-se, dirigir numa autoestrada? A origem de seu medo pode parecer insignificante para os outros, mas para você, ela o faz gerar de medo. Faz o seu coração pular, faz o sangue subir-lhe à face. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava tão temeroso que sangrou. Os médicos descrevem esta condição como hematidrose. Uma ansiedade muito forte libera substâncias químicas que rompem os vasos capilares das glândulas sudoríparas. Quando isto ocorre, o suor brota tingido de sangue. Jesus estava mais que ansioso, estava amedrontado. O medo é o grande irmão da preocupação. Se a preocupação é um saco de amiagem, o medo é um caminhão de concreto. Ele não sairá do lugar. Quão notável é que Jesus tenha sentido tal medo, mas que bom que ele nos contou sobre isso. Tendemos a fazer o contrário, encobrimos os nossos medos, ocultamos-os, mantemos as palmas suadas nos bolsos e a náusea e a boca seca em segredo. Não, assim como Jesus. Não vimos uma máscara de força, ouvimos uma petição por força. Pai, se queres, passa de mim este cálice. O primeiro a ouvir seus temores foi o pai. Ele poderia ter ido à sua mãe, poderia ter confiado em seus discípulos, poderia ter convocado uma reunião de oração.
Tudo isso teria sido apropriado, mas nada disso era prioridade sua. Ele foi primeiro ao seu pai. Nós, ao contrário, tendemos a ir a toda parte. Primeiro ao bar, ao conselheiro, ao livro de autoajuda, ao amigo próximo. Jesus não. O primeiro a ouvir seus temores foi o Pai do céu. Um milênio antes, Davi estava insistindo para que o amedrontado fizesse o mesmo. Não temerei mal algum. Como pôde Davi fazer essa asserção? Porque ele sabia para onde olhar. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Antes de volver-se para outra ovelha, Davi voltou-se ao pastor. Em vez de fixar o problema, fitou o cajado e a vara. Porque sabia para onde olhar, Davi foi capaz de dizer: não temerei mal algum. Conheço um camarada que tinha medo da multidão. Quando cercado de muita gente, o seu fôlego tornava-se curto, o pânico se manifestava e ele começava a suar como um lutador de sumô na sauna. Curiosamente, ele recebeu alguma ajuda de um companheiro de golfe. Ambos estavam em um cinema, esperando a sua vez de entrar. Quando o medo atacou de novo, a multidão o cercava como uma floresta. Ele queria sair e sair rápido. Seu amigo lhe disse para respirar fundo algumas vezes. Então ajudou-o a lidar com a crise, lembrando-o do curso de golfe. Quando você está batendo a bola para fora do round e se acha cercado de árvores, o que você faz? Olho para uma clareira. Você não olha para as árvores? Claro que não. Encontro uma passagem e me concentro em impelir a bola atrás dela. Faço o mesmo na multidão. Quando sentir o pânico, não se fixe nas pessoas, concentre-se na fresta. Bom conselho no golfe, bom conselho na vida. Em vez de fixar-se no medo, focalize a solução. Foi o que Jesus fez. E é o que o autor da carta aos Hebreus nos insiste a fazer. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O escritor de Hebreus não era um jogador de golfe, mas pôde ter sido um corredor, porque fala de um corredor e de um precursor. O precursor é Jesus e o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor, isto é, ele escreveu o livro da salvação. E ele é o consumador. Ele não apenas fez o mapa, mas abriu o caminho. Ele é o precursor e nós somos os corredores. E como corredores somos instados a manter os olhos em Jesus. Eu sou um corredor. Na maioria das manhãs me arrasto para fora da cama e vou para a rua. Não corro rápido. E comparado aos maratonistas, não vou longe. Não obstante, eu corro. Corro porque não gosto de cardiologistas. Nada pessoal. É só porque venho de uma família que os mantém ocupados. Um deles disse ao meu pai que ele precisava aposentar-se. Outro abriu o peito da minha mãe e de meu irmão. Quero ser o membro da família que não mantém o número dos cardiocirurgião no automático do telefone. Visto que as doenças cardíacas andam em nossa família, eu corro em nossa vizinhança. Quando o sol está se levantando, eu estou correndo. E enquanto estou correndo, o meu corpo está gemendo. Ele não quer cooperar, meus joelhos doem, meus quadris enrijecem, meus calcanhares reclamam. E às vezes, um transeunte ri de minhas pernas e meu ego também dói. As coisas doem, e porque as coisas doem, aprendi que tenho 3 opções: ir para casa, minha esposa riria de mim, meditar em minhas dores até imaginar que estou tendo dores no peito, ou posso continuar correndo e ver o sol se levantar. Minha trilha dirige-se ao Oriente o suficiente para dar-me assento na fileira da frente para o milagre matinal de Deus. Se eu olho o mundo de Deus ir das sombras para o outro, adivinhe, o mesmo acontece à minha atitude. A dor passa e as juntas se soltam. E antes que eu perceba, a corrida já passou da metade e a vida não está meio ruim. Tudo melhora quando fixo meus olhos no sol. Não é este o conselho da Epístola aos Hebreus? Olhando para Jesus? Qual era o foco de Davi? Tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Como Jesus suportou o terror da crucificação,
Ele foi o primeiro ao Pai com seus temores. Ele modelou as palavras do Salmo 56:3. Num dia em que eu tremer, hei de confiar em ti. Faça o mesmo com seus medos. Não evite o jardim do Getsêmani da vida. Entre nele, tão somente não entre sozinho. E uma vez lá, seja honesto. Esmurrar o chão é permitido, lágrimas são admitidas. E se você suar sangue, não será o primeiro. Faça o que Jesus fez. Abra o seu coração. E seja específico, Jesus foi. Toma este cálice, orou ele. Dê a Deus o número de voo. Conte-lhe a duração do discurso. Partilhe os detalhes da transferência do emprego. Ele tem muito tempo e também tem muita compaixão. Ele não acha que os seus temores sejam tolos e simplórios. Ele não dirá, anda logo, seja duro. Ele esteve onde você está. Ele sabe como você se sente. E Ele sabe o que você precisa. E por isso que pontuamos nossa oração como Jesus fez. Se tu queres. Deus quer? Sim e não. Ele não tirou a cruz, mas tirou o medo. Deus não acalmou a tempestade, mas acalmou os marinheiros. Quem diz que Ele não fará o mesmo por você? Filipenses 4:6 diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Não mensure o tamanho das montanhas. Fale com aquele que pode movê-las. Em vez de carregar o mundo nos ombros, fale com aquele que sustém o universo sobre os dele. Esperança é uma olhada adiante. Agora, para onde você está olhando? Foque os teus olhos naquilo que realmente importa, no nosso Senhor Jesus. Essa vida é passageira, mas o que nos espera é eterno e só o Senhor pode nos dar. Se esse livro tem sido uma bênção na sua vida, compartilhe com seus amigos para que eles possam ser abençoados também. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a nossa próxima leitura será sobre o fardo da solidão. Te vejo em breve. Beijos no coração, fique com Deus.